Saudações, hoje é 25 de maio de 2023 e vamos finalmente rememorar esta temática a qual eu abordo há muito tempo. O primeiro vídeo sobre o assunto é o vídeo 34 de 3 de novembro de 2016, chamado Sobre a PEC 241, que depois se tornou PEC 55, depois virou Emenda Constitucional 95. Lá eu disse uma série de coisas, as quais estão todas perfeitamente mantidas, não retiro nada do que eu disse. Aliás, tem até pouco a acrescentar em termos estruturais. Inclusive, a mesma temática eu repeti em 3 de dezembro do mesmo ano, onde eu foquei especificamente os 3 argumentos, em defesa da PEC, onde inclusive comentei também um vídeo da Renata Barreto, aquela lá. Em 18 de setembro de 2018, eu publiquei pela Dissidência Política do DF um post chamado Sobre a PEC da Morte. Eles votaram pela destruição do Brasil, onde o ponto mais importante eu estabeleci que a única coisa boa da tal PEC em questão é que elas davam o critério definitivo de quem merece seu voto. E a questão era, não fez oposição àquela insanidade, não merece seu voto. Nem a abstenção é aceitável. Em 2021, em 4 de outubro de 2021, eu retomei o assunto, 5 anos depois, em O Teto de Gastos e a Dívida Pública, o vídeo 309, onde amarrei as temáticas e dei uma atualização sem mexer em muita coisa da temática que era, até porque o assunto estava em voga sobre se o governo deveria derrubar ou não a PEC, essas coisas todas, e já toquei nesse assunto em vários outros conteúdos, gostaria de destacar também um de 3 de março de 2023, o vídeo Política Fiscal dos Parasitas, vídeo 524, que aliás é um vídeo que até tem muito pouca visualização, de forma estranha, por sinal, Também gostaria de recomendar o canal do professor Frederico Krepp, que está crescendo bastante, é um canal recente, tem conteúdos excelentes. Estou até tentando entrar em contato com ele para ver se a gente faz uma live. E é até bom porque é um canal recente, então dá para você ver todos os vídeos lá, se dedicar um tempinho, tem como você ver, e todo esse material muito bom. Não dá para você fazer isso com o meu canal, Meu canal, se você quisesse ver todos os vídeos de uma vez, não tem jeito, você vai demorar pelo menos um mês sem poder fazer outra coisa. Mas bem, finda esta breve recapitulação, o que nós podemos dizer hoje a respeito do assunto? Não dá para dizer outra coisa a não ser o fato de que todo mundo que estava contra essa PEC estava com razão. Tudo que eu coloquei lá permaneceu completamente válido e em mais de uma ocasião cheguei a dizer que se esta PEC absolutamente infame fosse cumprida rigidamente, ela destruiu o país. Que se todas essas políticas que estão sendo tocadas pelo governo Temer conseguissem se colocar a termos em sua completude, eu acho que daqui a alguns anos nós não teremos nem mais Brasil, porque os movimentos separatistas já estão se erguendo por aí, com discursos cada vez mais incisivos, e eu não duvido nada que do modo como as coisas vão, nós poderíamos até mesmo ter uma desintegração do país e suas unidades subregionais. Eu cheguei a dizer, não tem como levar essa PEC, em algum momento ela vai ser derrubada, e não deu outra coisa. O que se demonstrou? Ela até teve seu impacto minimizado, porque ela não foi cumprida, o teto de gastos foi furado o tempo todo, porque não dava para sustentar aquela porcaria, que é uma insanidade, tem que ser um completo de um imbecil, um tremendo de um farsante, para ter a cara de pau de sustentar que aquilo ali é qualquer outra coisa que de uma loucura completamente incompreensível. Veja só, fazendo uma leitura extremamente pessimista da situação, a gente pode dizer que grande parte dessa disputa toda no poder pela elite, especialmente pela elite liberal, nada mais é do que uma discussão entre aqueles que têm a consciência de que precisam manter a exploração, precisam manter os explorados vivos, É o parasita que tem a percepção que tem que manter o parasitado vivo, e o outro que não tem nem essa noção, que ele vai explorando, vai arrancando tanto, sugando tanto, que acaba matando. E de uma certa forma, essa PEC, essa Emenda Constitucional 95, era isso, era uma coisa que não fazia sentido nem desse ponto de vista pérfido, porque ela, de uma certa forma, ela matava a galinha dos ovos de ouro, ela não fazia sentido. Então está aí demonstrado, essa porcaria não tinha como ser sustentada, ela foi furada várias vezes, ela acabou sendo neutralizada e acabou, foi derrubada ano passado já. E agora vem a sua substituta, que é a nova política fiscal do governo, que é o famoso arcabouço fiscal, que estou parodiando como calabouço fiscal, tive essa ideia inclusive antes lá do vídeo que eu vi no professor Frederico Krepp, porque o que é esta nova política fiscal do governo, esse novo arcabouço?
É a mesma mentalidade restritiva de contenção, de escravizar o país, de impedir que ele se desenvolva, mas pelo menos ela não é tão louca a ponto de matar o desenvolvimento do país. Ou seja, é a diferença entre o senhor de escravos louco, deslocado, que acaba matando o escravizado e acaba morrendo também, e aquele outro que pelo menos tem um senso de realidade, que maneira já um pouco na exploração, às vezes dá uma concessãozinha aqui e ali, pelo menos tem um critério que você pode distinguir para gerenciar as coisas. Por exemplo, só chicoteia quando o cara comete algum erro, assim, sabe? Não vai chicoteando de bobeira. A diferença é essa, ou você pode pensar entre tira bom, tira mal, essas coisas assim. Essa é a distinção. Esse arcabouço fiscal é outra desgraça. É mais uma daquelas coisas que eu estou avisando desde sempre, que não dava para esperar muita coisa desse governo Lula, porque ele está totalmente amarrado. Ele, não só ele e o Brasil, nós estamos num calabouço econômico há muito tempo, aprisionados. Agora, é forçoso admitir que ele é melhor, ou melhor, é menos ruim do que a emenda constitucional 95, porque pelo menos ele não é deslocado para de matar com o país. Para tentar sintetizar, basicamente, a PEC do teto, né, ela basicamente proibia o crescimento econômico. Sim, exatamente isso. Ao mesmo tempo que aquela patotada liberal vivia falando em crescimento, eles aprovaram um sistema que simplesmente proibia o país de crescer. Ele só podia ser reajustado a alguns investimentos de acordo com a inflação. E algumas coisas até ficaram de fora. Então ela proibia terminantemente que o país se desenvolvesse. Essa agora, pelo menos não proíbe tanto. Você não tem que reajustar ao nível de crescimento zero. Ela permite uma variação que vai de 0,6 acima da inflação, até considerando um montante de investimento de crescimento de receita, até tanto, acho que 2,5% de receita, que aquela outra não permitia. Pela PEC do teto, se o Brasil descobrisse aí uma nova fortuna, uma nova royalty, alguma coisa assim que multiplicasse a fortuna do país, se tornasse a maior potência do mundo com 100 trilhões de dólares, ele não podia utilizar nada disso para melhorar a infraestrutura. Essa, pelo menos, permite alguma coisa. Então, sim, ela é menos pior. Eu até entendo que tenham se votado a favor dela, porque considerando que o contexto atual não permite que se faça qualquer outra coisa melhor, pelo menos por enquanto. E talvez se eu tivesse lá, eu teria votado a favor dela por isso, com ressalvas, mas teria votado porque não teria outro jeito. Mas a gente não pode tirar de mente que continua sendo uma desgraça, continua sendo um mecanismo para impedir que o país se desenvolva, apenas não é tão insano quanto era o anterior e talvez não seja necessário furá-lo com tanta frequência para que tenha um mínimo de sanidade nas contas públicas, na organização do Estado. Então sim, vamos admitir, foi uma vitória política do governo, dentro da medida do possível. É um pouco melhor, né, do que a anterior, né? Pelo menos não é tão grotesca, mas continua sendo uma desgraça, um sinal claro de que aqui veio essa turma econômica de Haddad, de Simone Tebet, de Geraldo Alckmin, e amarrando completamente o terceiro governo Lula aos ditames de uma agenda exploradora que não tem nenhuma pretensão de deixar esse país se desenvolver. Todo aquele desenvolvimento que ele experimentou nesse contexto assim, dos dois primeiros governos Lula, especialmente o segundo e o primeiro governo Dilma, tudo isso tem sido sistematicamente destruído a partir do processo golpista. E esse processo de destruição continua, nós ainda estamos no pós-Brasil. Deu uma melhorada? Claro que deu uma melhorada, porque tirar o sociopata genocida miliciano do poder era uma prioridade quase que o desgraçado se reelege. Seria o fim definitivo desse país. Então existe alguma esperança, mas ainda assim está longe de ser bom. Nós estamos diante de uma prisão, um sistema econômico completamente cruel, pérfido, que infelizmente ainda tem canalhinhas aí espalhados para defender esta porcaria de graça, depois de já ter se demonstrado escancaradamente inviável. Todo mundo disse isso, que todo mundo que tinha um mínimo de senso de realidade disse que essa PEC do teto era insana, ela não fazia nenhum sentido, era um teto completamente inédito, nunca no mundo, nenhum país fez isso contra si próprio. Pode não ter sido exatamente o país que fez isso, né, no caso. E foi demonstrado que sim, era inviável, sim, era completamente louco, não tinha como ser sustentado, tanto que não foi possível mantê-la. E se tivesse sido possível segurar, ela destruía o país, simples assim. Aí substituíram por essa outra porcaria aí que
as potências do norte, especialmente o Império Anglófono, estão empurrando goela abaixo do Brasil nessa sua sanha ensandecida de tentar dividir o mundo em dois blocos polares, isolar a Eurásia e tentar aumentar o seu controle sobre os seus capachos na América Latina. Infelizmente o contexto é esse. E é esse contexto, dentro desse contexto, que a gente tem que compreender, que a gente tem que insistir em estar denunciando e insistir em estar combatendo sempre. Portanto, derrubando a PEC do teto, né, que deveria ser a PEC do chão, porque colocou a gente no subterrâneo, a gente saiu de uma cela, mas a gente ainda está num calabouço, numa prisão subterrânea, porque é isso que estão tentando forçar esse país a ser perpetuamente uma colônia de exploração de parasitas. Eu sou Marcos Valério XR, no dia 25 de maio de 2023. Desculpem pelo mau jeito, mas vamos tocando em frente, tentando fazer o máximo possível para tentar superar essas terríveis adversidades. Obrigado por sua atenção.